Boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar o IEE e o Fórum por trazer esse debate tão fundamental e por todo o trabalho que vocês têm feito em nome da liberdade. Obrigado. Eu queria agradecer o convite e fazer uma reflexão aqui sobre o tema, né, do admirável mundo livre. E não é uma tese definitiva aqui, é mais uma reflexão que eu quero fazer conjuntamente com vocês. O ímpeto da censura, ele sempre existiu, né? Assim como ocorre com outras liberdades, a tirania sempre foi o caminho mais natural e a construção da liberdade é que foi o caminho mais difícil e menos intuitivo. E com a liberdade de expressão é a mesma coisa. Então, o ímpeto da censura, ele sempre existiu. Talvez mudem os argumentos, né, a favor da censura. Então, há um tempo já foi a defesa da moral e dos bons costumes, a defesa da honra, a proibição da blasfêmia, a proibição da lesa majestade, muito embora essa da lesa majestade parece que está voltando contra o nome. Mas hoje tem outros argumentos, quer dizer, o ímpeto censório, ele é constante e o que vão mudando são os argumentos. Então, hoje fala-se em defesa das minorias, defesa da democracia, proibir ataques às instituições, defesa da ciência, né, em especial defesa da ciência durante uma pandemia, por exemplo. E o que a gente vê quando se analisa, assim como outros argumentos, eles às vezes são um pouco mais sofisticados do que a defesa da liberdade de expressão, porque a capacidade humana de inventar justificativa para a censura acaba sendo mais rápida do que a gente de analisar, se dar conta disso e criar o contra-argumento, né? Então, por exemplo, questão de ataque às instituições. A escravidão já foi uma instituição legal, inclusive. Então, no século XIX, eu não deveria criticar a escravidão. Então, o movimento abolicionista não deveria ter tido liberdade de expressão, porque ele foi uma crítica a uma instituição. O argumento não faz nenhum sentido, né? É um absurdo. Da mesma maneira, a questão da defesa da ciência. Não se pode criticar a ciência. Mas a ciência muitas vezes erra e muitas vezes é imoral também e defende coisas absurdas, como, por exemplo, já foi o racismo científico e a eugenia. Então, se eu estivesse na Alemanha em 1930, eu não posso criticar a ciência, eu tenho que aceitar a eugenia, porque é a voz da ciência, porque é a defesa da ciência. Se eu não fizer isso, seria negacionismo científico. Isso é um absurdo completo também. Então, assim, os argumentos não se sustentam muito pela qualidade deles, é mais que eles vão gerando argumentos numa velocidade tão grande que você tem que, né, ficar toda hora atualizando os nossos anticorpos argumentativos, né? E o problema da censura é que, se esses argumentos a favor da censura fossem aplicados igualmente com isonomia para todo mundo, ainda assim seria muito ruim, mas seria um problema diferente e menos ruim do que o problema que a gente tem hoje. Porque o problema que a gente tem hoje é que esses argumentos, eles não são aplicados igualmente no espectro político. Quando, por exemplo, você tem um argumento que tenha mais ou menos um jeitão, uma estética de direita, criticando a vacina, isso é proibido, porque ataque à ciência. Agora, se você tiver uma estética progressista, for ligado à esquerda e disser uma das maiores sandices hoje no mercado de ideias do mundo, que é homens e mulheres não têm diferenças biológicas, aí pode, porque é de esquerda. Então, assim, uma das coisas fundamentais, e foi, assim, talvez a maior lição que eu tive fazendo a pesquisa, né, e trabalhando no meu livro, o maior aprendizado que eu tive foi que, e foi bem contra-intuitivo, isso demorou assim para a ficha cair, né, mas o maior aprendizado que eu tive foi que, se você for ver a história da censura, ela rarissimamente tem a ver com o controle da informação. Ela parece que é para controlar a informação. Não, olha, eu quero garantir que não haja fake news no debate público. Eu quero garantir que não haja desinformação. Eu quero garantir que não haja informação contra a vacina que possa causar hesitação vacinal. Coisas desse tipo. Ela raramente tem a ver com isso. O objetivo da censura é, e sempre foi, o controle de um determinado grupo, de um determinado setor do espectro político.
Então, assim, se você estiver do lado certo, você pode falar o que você quiser. Inclusive, por exemplo, se você fizer um discurso contra a vacina com uma estética de esquerda, por exemplo, a esquerda mística, cogumelo na cachoeira, falando mal de indústria farmacêutica, aí pode falar contra a vacina. Mas se você fizer um discurso que venha de um outro lado do espectro político, aí você não pode falar. Então, assim, até a mesma posição, a aceitabilidade dela muda de acordo com o espectro político. Então, a censura, ela tem a ver com isso, com controle de grupo, muito mais do que com controle da informação. E aí a reflexão que eu queria fazer sobre o Admirável Mundo Livre é o seguinte, por que agora, né? Por que isso está acontecendo agora e por que isso está acontecendo desse jeito? E a explicação ela tem que envolver um pouco mais além do que o Brasil, porque esse é um problema mundial, está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, não adianta se focar muito só no Brasil, a gente tem que focar no Brasil também, claro, a gente vive aqui, é o nosso país, mas o problema ele tem fatores causais mundiais, né, a gente pode dizer, internacionais, porque o problema não está limitado ao nosso país. Então, hoje a gente tem mais ou menos duas narrativas, duas interpretações para explicar o que está acontecendo. A primeira interpretação é basicamente o seguinte, tudo ia bem no mundo, tudo estava caminhando ali, final dos anos 90, início dos anos 2000 e tal. Tudo estava caminhando muito bem no mundo, inclusive com as redes sociais. Porque até o momento da Primavera Árabe, por exemplo, o progressismo adorava as redes sociais. Até o momento, por exemplo, da campanha do Obama, que foi muito elogiada por ser uma campanha que fez amplo uso de redes sociais, de micro-targeting, não sei o quê, foi super elogiada, cara, que uso genial das redes sociais para virar a mudança, virar os votos, não sei o quê. Até essa campanha também estava tudo certo com as redes sociais. Então o mundo estava caminhando, estava tudo indo bem, com a democracia, com o mundo, e não havia nada do que reclamar, né? Até que, isso segundo essa interpretação, né? Até que, de repente, o extremismo, o fascismo, a extrema-direita, a nova direita, como se queira chamar, capturou as novas redes sociais, começou a distorcer a opinião, começou a fazer que as pessoas ficassem hipnotizadas. Quer dizer, as pessoas, quando votam contra o progressista, ela não pode votar simplesmente porque pensou diferente, ela tem que ter sido alguma coisa deu errado no cérebro dela, né? Então, alguma coisa deu errado com as redes sociais, que foram capturadas pela nova direita, e aí, com isso, mudou o que seria a opinião correta dessas pessoas. Esse é o problema que nós temos. E aí, claro, aí você vê enxurrada de livros e opiniões e debates sobre tudo que está com problema. É morte da democracia, falecimento, todos os sinônimos para morrer com a democracia, quer dizer, uma série de debates sobre como a democracia está morrendo. E aí, isso encaminhou o que precisa ser feito, que é o que a gente vê hoje. Então, se você acredita nessa primeira interpretação, o que você precisa fazer? Primeiro, regular as redes sociais, para as pessoas terem as opiniões corretas que elas deveriam ter. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é modificar a democracia. Porque é o seguinte, mesmo controlando a informação, vai que alguém pensa diferente. Também não pode. Então, claro, eu vou regular a informação para você pensar igual a mim sozinho. Mas se você insistir em pensar por você mesmo, aí a gente tem um segundo mecanismo, que é a mudança, a modificação da democracia, retirando o poder das instâncias majoritárias. Então, a única forma de grande parte da população modificar alguma coisa, se você é a maioria, por exemplo, mas você não tem cargos e posições de lideranças institucionais, mas você tem a maioria da população, a democracia prevê alguns mecanismos majoritários para você modificar isso, como maioria no Congresso, a eleição de um presidente, assim por diante. Só que o que essa interpretação, essa narrativa diz, é que como isso pode resultar numa decisão incorreta, então você tem que retirar o poder das instâncias majoritárias e colocar o poder nas instâncias minoritárias. É colocar o poder na mão do judiciário, da tecnocracia, da ciência, dos organismos internacionais e assim por diante. Você tem que tirar o povo da jogada, né? Existe uma segunda interpretação, né? E essa segunda interpretação, e isso é interessante porque aqui a gente tem que realmente tirar o chapéu para
para a esquerda. Porque eles fazem um trabalho muito bem feito disso. Você vê que essa interpretação que eu acabei de dar aqui, talvez não com todos os detalhes, eu imagino que isso não seja novidade para ninguém. Isso é o que todo mundo repete o tempo inteiro. Não, veja bem, desinformação, fascismo, não sei o quê. Aí capturaram, né, a rede social. Quer dizer, é o clichê, é o senso comum hoje. Esse é o que se ouve nas lideranças internacionais, lideranças institucionais, é o que se ouve na mídia e assim por diante. E, por outro lado, a outra interpretação é uma interpretação que ainda está em desenvolvimento. Desconheço, assim, uma interpretação perfeita, pronta sobre isso, sobre o que está acontecendo de verdade. Então, é interessante isso, como que parte do problema que a gente vive hoje é não ter uma história que explique esse avanço da censura de maneira consistente. A explicação da censura, dos censores, está mais forte e mais coesa do que a explicação da defesa da liberdade de expressão. Mas essa outra explicação diz mais ou menos o seguinte, e aqui, novamente, uma reflexão, não é uma resposta final, né? Nós vivemos hoje uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria ideológica, né? Então, assim como na Guerra Fria, a gente tinha basicamente dois lados. Um lado mais ou menos defensor da liberdade, claro que não perfeitamente, nada é perfeito, mas enfim, um lado mais ou menos defensor das liberdades e outro lado mais ou menos tirano, querendo retirar a liberdade alheia. Esse outro lado, durante a Guerra Fria, era o comunismo. E muita coisa do que está acontecendo hoje, eu acho muito parecido com o comunismo. E eu tenho a noção de que quando eu falo a palavra comunismo, já vem à minha cabeça todo o contra-argumento de que, ai meu Deus, pavor do comunismo, aquele deboche da esquerda, né? Aquela coisa, é como se fosse um bicho-papão, uma coisa que a gente está enxergando no vazio, né? Uma aparição. E eu acho que há modificações em relação ao que a gente vê hoje. Então eu prefiro até chamar de neocomunismo o que está acontecendo. Muitos pensam que o comunismo seja só uma doutrina econômica. Socialização dos meios de produção. Alguém está socializando o meio de produção? Ninguém está, logo não há comunismo. Mas o socialismo e o comunismo, eles não são uma doutrina econômica. A essência do comunismo não é uma doutrina econômica. A essência mesmo do comunismo é a retirada de aspectos fundamentais da vida humana, como a moral e como o sentido de futuro e o sentido de destino, você retirar isso do transcendental e colocar no plano material. É você dizer o seguinte, olha, não existe uma moral superior, não existe um direito natural. O que existe é a moral que a gente encontra na vida material. E a vida material é guiada por uma dinâmica de luta de classes. Logo, a moral é a moral da luta de classes, que é a moral do proletário, que hoje foi um pouco adaptada para as outras minorias. Então, hoje você não tem mais só a dia de burguês versus proletário, mas você tem cis, hétero, homem, mulher, branco, negro e assim por diante. E como é que eu julgo se alguém está certo ou se alguém está errado num determinado momento? Eu olho para a pessoa, vejo o gênero, vejo a raça e digo se a pessoa está correta ou não naquele momento. O que é a total perversão da moralidade. A moralidade você julga o ato de uma pessoa. Eu vi um vídeo, alguém bateu na pessoa. Tá, mas espera aí. Por que ela bateu e o que a outra pessoa fez antes? Então, você tenta entender o que aconteceu durante o ato. Você tenta entender as ações que estavam envolvidas ali. E não olhar para a pessoa, mais ou menos julgar que grupo social e sociodemográfico a pessoa pertence, e daí você fazer um juízo moral. Isso é a perversão total da moralidade. Isso vale para a liberdade de expressão também. Porque se essa é a minha moralidade, se eu sei que quem está certo é o chamado oprimido, ou, na verdade, a vanguarda, que não tem nada de oprimida, mas se faz passar por oprimida para poder obter os privilégios que ela diz defender, né? Porque não é nem isso, na verdade, não é nem a defesa do oprimido, na verdade, é uma afetação de defesa do oprimido, é pior ainda do que isso, mas não vamos entrar aqui nisso. Então, assim, se isso é aplicado também à liberdade de expressão, a gente começa a entender o que está acontecendo hoje.
Então, se você faz parte de um grupo privilegiado, por que eu vou te dar a liberdade de expressão? Se o que você fala vai contra o oprimido, por que eu vou te dar a liberdade de expressão? É imoral o que você está falando, você não pode falar isso. Você não pode falar uma coisa que vá contra o direito. Aí eu começo, claro, aí eu vou mudando a linguagem. Eu não vou simplesmente dizer que você está falando uma coisa que vá contra um... Aí eu vou chamar isso de uma agressão, eu vou chamar isso de uma violência verbal, vou chamar isso, sei lá, de um genocídio léxico, não sei. Você vai inventando E aí você vai inventando novas expressões para poder colocar aquilo que você está fazendo da pior maneira possível, né? Quando, na verdade, não é isso que está sendo feito. E a outra questão muito importante é que, geralmente, os comunistas, né, o comunismo, o neocomunismo, com uma pequena diferença que eu vou mencionar, trazem a questão do destino, do paraíso, a gente pode chamar assim, para o mundo material. Então, assim, a utopia não é uma coisa impossível de ser realizada, que talvez a gente se realize numa vida posterior. O comunismo não pensa assim. Ele acredita que a utopia é uma coisa a ser realizada pelo ser humano na Terra. A perfeição é possível na Terra. Então, existe essa ideia de fim específico, né, que se chama de teleologia, ou alguns chamam de escatologia. E o que é feito hoje em dia é trazer esse sentido de escatologia, né, de a história tendo um destino certo da perfeição, para dentro da democracia. Isso é uma coisa, talvez a coisa mais importante que eu tenha para dizer hoje aqui. Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa o seguinte: olha, eu tenho as minhas preferências pessoais, eu tenho os grupos políticos que eu apoio e em que eu acredito, eu espero que eles ganhem, mas se amanhã eles perderem a eleição, perdemos, vamos trabalhar para tentar ganhar a próxima. Essa é a ideia de democracia. A democracia não tem uma garantia de que alguma coisa vai acontecer do jeito que a gente queira. Ela não tem o rumo certo. Democracia é um jogo em aberto. A democracia, ela é uma competição retórica para a transição pacífica de poder, porque a gente entende que essa competição retórica para a transição pacífica de poder é uma maneira de evitar a concentração de poder. E, ao evitar a concentração de poder, a gente evita a tirania. Essa é basicamente a ideia da democracia. Não está garantido que a política pública preferencial de nenhum grupo vai ser aprovada um dia. E mesmo que ela seja aprovada, porque um outro grupo pode ganhar a eleição seguinte e desfazer aquilo que foi feito. Essa é a realidade da democracia. O problema é que o que está acontecendo hoje é que essas lideranças institucionais não acreditam mais nessa democracia. O que eles acreditam, a democracia em que eles acreditam, é uma democracia escatológica, é uma democracia com um fim certo, é uma democracia que tem que rumar para a realização de determinados valores, que são os valores dessa vanguarda de escolarizados urbanos, que teve o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de ideologia, mais ou menos, e que não à toa são os valores progressistas. Então, o que nós temos hoje é uma liderança institucional que diz acreditar na democracia, mas que toda vez que a democracia dá uma resposta que eles não gostam, eles falam que a democracia está em crise. E aí, já para concluir, né, a gente tem esses dois fatores, então, uma perda total do sentido de moralidade e a escatologia sendo incorporada à democracia. Então, agora é o seguinte: ou é democracia rumando para o progressismo, ou é censura, ou é controle. Né? A gente precisa controlar que as pessoas tenham as opiniões corretas. E vamos lembrar que, para somar, né, um pouco a esse problema, a própria esquerda está mais fanatizada do que o normal. Inclusive, tem pesquisa empírica sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos tem pesquisa empírica sobre o quanto que a esquerda mudou de opinião em determinados tempos nos últimos 30 anos e o quanto que a direita mudou. E o que se vê é que a direita muitas vezes foi rumando mais ao centro. Por exemplo, um grande exemplo disso é a aceitação do casamento gay, por exemplo, né, que a direita, em geral, tem aceitado já no Ocidente. Então, isso foi uma grande mudança da direita nas últimas décadas. E então você tem essa comparação, né, de como a direita veio se moderando e a esquerda foi ficando cada vez mais extrema. E aí, quando você tem essa esquerda mais extrema, esse sentimento de escatologia, e você vê
uma enxurrada, né, uma avalanche da direita vencendo uma série de processos democráticos, Trump, Brexit, Bolsonaro e assim por diante, você vê essa nova direita crescendo dessa maneira, você entende muito bem por que o pânico, por que a histeria. E é por isso que a gente olha essas lideranças institucionais que falam de fascismo, avanço da extrema-direita, que a gente tem que controlar. E você olha assim, espera aí, a única coisa que aconteceu é que vocês, lideranças institucionais, se afastaram completamente dos valores da população, vocês defendem coisas que a população desacredita, muitas delas que a população realmente tem uma repulsa, vocês continuam defendendo isso, culpam a população por não concordar com vocês, então nada mais natural que essa população dê o resultado na urna, nada mais natural que ela deu a resposta naquelas instâncias majoritárias onde ela pode dar essa resposta. E aí, já para concluir, o que a gente tem hoje, né, é que assim como nós tivemos isso no comunismo, a gente tem hoje uma coisa muito parecida. A gente tem uma vanguarda revolucionária, mais ou menos, essa vanguarda de escolarizados urbanos que quer impor a sua visão de mundo contra a visão da maior parte da população e quer impor isso de qualquer maneira, né, se a população votar de acordo com o que a gente quer, ótimo, senão a gente controla de outro jeito. Você tem também, além da vanguarda, você tem os fellow travelers, né, que são tipo os simpatizantes, é o pessoal que eventualmente pode até fazer uma crítica aos comunistas, mas na hora H acaba fazendo o C de comunismo, né? E acaba fazendo o C de censura. E, por fim, você tem uma imensa maioria que fica presa na espiral de silêncio, porque a gente sabe que não pode, que tem dificuldade de falar uma coisa contrária a essa hegemonia progressista e acaba se autocensurando e se silenciando para evitar custos pessoais sobre isso. Então, assim, o recado que eu queria deixar é que é fundamental para a gente elaborar uma resposta coesa a esse ataque à nossa liberdade de expressão, a esse movimento de censura, que a gente comece a aprimorar um pouco, entender um pouco melhor e ser um pouco mais incisivo na realidade, na crítica daquilo que os censores estão querendo fazer. Muito obrigado.